Olá pessoal, é com muita alegria que estamos aqui de novo gravando mais um vídeo e queremos dar continuidade, falando a respeito da alegria que o Espírito Santo ele tem para nós como uma demonstração do amor de Deus, como uma bênção da parte de Deus, porque é tão poderoso quando nós aprendemos a usufruir da alegria do Espírito Santo, daquilo que Jesus conquistou na cruz. E o grande desafio é nós entrarmos nisso, nós descobrirmos como experimentarmos isso, porque essa alegria é aquela que supera as nossas angústias, aquela que supera as nossas depressões, é uma alegria, é uma força divina que supera tudo aquilo que às vezes a nossa alma humana ela passa por circunstâncias tão difíceis, mas o Espírito Santo ele vem para curar, restaurar, e aí ele traz essa alegria que ela supera, ela vai acima de todos esses sentimentos humanos. E para isso, eu quero dar continuidade falando do texto em João, que diz a respeito do papel do Espírito Santo, por que nós precisamos valorizar tanto a pessoa do Espírito Santo habitando no nosso espírito, porque é ele que realiza essa obra, é uma obra espiritual, não é uma obra humana, não é uma obra que nós conseguimos realizar, apesar que às vezes nós tentamos, através da nossa performance pessoal, às vezes através das nossas disciplinas, nossos temperamentos, a gente tenta, mas esse nível de obra nós não conseguimos produzir, é o Espírito Santo que produz, e ela é um fruto do nosso relacionamento com Deus e principalmente a nossa fé na justiça e na justificação. Então, tomando isso como base, eu quero ler de novo o texto quando diz assim, que o Espírito Santo, que aquele que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, versículo de 8 ao 11. Então, semana passada eu falei a respeito do pecado e hoje eu quero falar a respeito da justiça. Quando a primeira vez eu ouvi assim de uma forma bem direta e que assim trouxe um impacto dentro de mim, foi quando um dia ouvindo a Joyce Meyer, e no meio da pregação ela começou a falar sobre a questão do reino de Deus, que o reino de Deus ele é um reino de justiça, de paz, de alegria. Então ela começou a descrever e ela trouxe uma afirmação assim tão forte que aquilo explodiu dentro de mim como uma bomba, foi como um dinamite, veio como se algo viesse do céu, algo veio de dentro e aquilo explodiu, começou a mexer com todas as minhas estruturas de pensamentos, de sentimentos. Eu já conhecia muito a respeito de Deus, já conhecia muito a respeito de cura, mas aquilo veio assim para fechar com chave de ouro. E ela então, uma dica simples, ela diz assim, substitua a palavra justiça por aceitação. E quando ela falou isso, eu então, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, comecei a abrir a Bíblia e estudar mais um pouco e mais profundamente sobre a justiça, porque até então eu não entendia tanto o que era justiça divina. O conceito, o entendimento que eu tinha justiça, ele estava muito ligado a juízo, ele estava muito ligado a essa justiça humana que nós utilizamos no nosso sistema de governo, no nosso sistema na sociedade. E quando eu fui então mais profundamente pesquisar, eu pude ver que a justiça de Deus, ela é totalmente diferente, ela é totalmente oposta daquilo que nós habitualmente estamos acostumados. Então eu comecei a pesquisar e então dentro desse entendimento, substituindo a palavra justiça por aceitação, Deus me levou para alguns textos que foram revolucionários na minha vida, e um deles eu quero ler, que diz assim, em Romanos 3, versículo 22, eu vou ler na linguagem de hoje porque ele fala numa linguagem mais simples, mais compreensível, diz assim, Romanos 3, 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, e é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe diferença entre as pessoas, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então assim eu comecei a ler a Bíblia e perceber que existe algo que todo ser humano vai precisar descobrir, inclusive os crentes. Inclusive crentes são todas aquelas pessoas que acreditam em Jesus, porque tem pessoas que se denominam evangélicas, mas não necessariamente que a fé delas está 100% em Cristo Jesus. Às vezes a fé delas não está bem alicerçada. Então eu quero abrir o leque e dizer aqui que crente é todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus
e Ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Salvador. Então, esse texto aqui ele fala assim de que a justiça de Deus, nós precisamos descobrir como ser humano qual é a maneira correta e justa como Deus nos aceita. Muitos de nós temos várias maneiras ou vários conceitos estabelecidos já dentro de nós, onde nós depositamos ali a nossa fé e nós achamos ou nós queremos, não, Deus nos aceita se eu fizer isso, Deus, Ele me aceita se eu fizer aquilo, mas muitas vezes nós não descobrimos a maneira correta. Enquanto nós não descobrirmos a maneira correta, como Deus nos aceita, e a gente passar por essa experiência no espírito, na alma, nós nunca vamos superar um sentimento, um dos mais danosos, que é o sentimento de rejeição. Eu fui acometida de rejeição, e a rejeição foi algo que me torturou durante muitos anos. Ela provocou em mim muita injustiça, muita raiva, muita ira, e quando então eu comecei a adentrar nesse campo de restauração, eu passei por processos de cura, aonde então eu pude ser curado da rejeição familiar de pais e mães. Mas o último processo de cura, ele se deu através da minha cura em relação a Deus, como eu me sentia aceita por Deus. E ali então concluiu-se um processo tão glorioso na minha vida, de um início, de um fundamento bem estabelecido, e hoje eu usufruo de algo que durante muitos anos eu não usufruía, que era essa alegria no Espírito Santo. Então eu quero te desafiar, você estar estudando mais a respeito da justiça de Deus, e nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente em outros vídeos, mas eu quero te desafiar, coloque no lugar da justiça de Deus a palavra aceitação, e você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, ok? Um grande abraço, amamos vocês, até mais.